Muito bem, são 9h03 e agora é hora do Eduardo Oineg. Ele vai fazer contrapontos no comentário de hoje ao nosso pedido, porque o Oineg é um observador da cena política e sabe, se não tudo, quase tudo, né, Oineg? Bom dia. Até parece. É muita generosidade. Zé Paulo, bom dia a todos, bom dia, ouvinte. Não, o que me chama a atenção é quando a gente vai folheando o noticiário, e eu uso o verbo em função do jornal mesmo, você folheia o jornal, você passeia pelas notícias, você navega pelas notícias, você começa a ver a energia gasta com as discussões, não digo irrelevantes, mas de menor significado e menor consequência para o país. E as discussões de maior significado, elas acabam se perdendo ou deixando um pouco a cena central em função desses debates. Então, por exemplo, nos últimos dias surgiu uma discussão sobre o local aonde vai ser a Fórmula 1. Se vai ser em São Paulo, se vai ser no Rio de Janeiro. Aí fica aquela discussão fantástica sobre se São Paulo vai continuar sediando a Fórmula 1, se o Rio de Janeiro vai sediar a Fórmula 1. E enquanto isso, nos últimos 10 anos, o Peru, que está aqui do nosso lado, saiu de 2.200.000 turistas estrangeiros por ano para 4.800.000. Mais do que dobrou em 10 anos. E a gente continua com o mesmo número de turistas estrangeiros, na casa dos 6,5 milhões, 7 milhões, 6.200. A gente não consegue atrair mais turista estrangeiro. Então, se a Fórmula 1 vai ser em São Paulo, se a Fórmula 1 vai ser no Rio de Janeiro, vai ser em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, isso é irrelevante. O que é relevante é quando o Brasil vai ser um país atraente para o turismo. Ah, mas não, a gente é longe. Bom, se o Brasil é longe, imagina, o Peru é mais longe ainda. E o Peru está conseguindo. Então, enquanto a gente fica discutindo isso, o local da Fórmula 1 está passando um país ao lado aqui que dobrou o número de turistas. E esse turista que foi para lá não veio para cá. Aliás, vários dos que foram para lá são turistas brasileiros e que poderiam fazer turismo interno no Brasil, mas que preferem ir para lá. Isso é um exemplo da discussão que não interessa dentro da discussão que interessa. Quer ver outra? São Paulo está sancionando uma lei que proíbe o uso de canudinho plástico. Oh, que legal, que bacana, coisa extraordinária. Vai ver o número, menos de 0,1% do total do plástico que circula na cidade de São Paulo, menos de 0,1% é canudinho plástico. Então 99,9% alguma coisa é plástico que não é canudinho. E a cidade é uma cidade porca, é uma cidade suja, é uma cidade que não processa o seu lixo da maneira adequada, é uma cidade que não faz o recolhimento do lixo da forma mais moderna do mundo. E aí agora a gente tem uma lei que proíbe o canudinho plástico. Meu Deus, que bacana! Olha que cidade avançada. Então, em vez da gente discutir o lixo, os nossos rios, os nossos mananciais, a forma como as ruas estão emporcalhadas, tem sofá no meio da calçada, as calçadas são quebradas, um cadeirante não consegue andar de cadeira de rodas, uma pessoa idosa tem dificuldade, tem que andar no meio da rua, a gente está discutindo o canudinho plástico. Ah não, mas qualquer avanço em favor do meio ambiente é bem-vindo. Sim, é bem-vindo, mas qualquer avanço relevante é mais bem-vindo do que um avanço menos relevante. E assim vai. Tem várias discussões hoje no Brasil que se sobrepõem àquelas que realmente interessam, mas por alguma razão a gente se vê absorvido por ela. É um processo magnético. Agora, Oineg, essas pautas todas aí a que você se referiu, eu concordo plenamente. A gente passou a discutir perfumaria, mas, por exemplo, o presidente da República se envolve numa discussão sobre a sede da Fórmula 1 a partir de 2021, vem a público, dá declarações no Palácio do Planalto. O prefeito de São Paulo, ontem eu fiz essa crítica aqui no jornal, o prefeito de São Paulo convida jornalistas e a cidade
para irem até o edifício Matarazzo, sede da prefeitura, para sancionar com pompa e circunstância a lei dos canudinhos. A gente tem de fazer o filtro, é evidente, para levar à população aquilo que é mais importante. Agora, eles perderam o filtro completamente? Oineg, eu não tenho o que dizer quando perguntados, questionados e pressionados sobre assuntos mais importantes, no caso do presidente, crescimento da economia, reforma da Previdência, política internacional, no caso do prefeito, como fazer com que cadeirantes tenham acessibilidade nas nossas calçadas, como fazer com que a cidade seja mais limpa num todo, como limpar o rio Tamanduateí, por exemplo, ao invés de ficar proibindo o canudinho. Essa inversão de valores vem da onde, hein, Oineg? Pois, você matou a charada. Colocar perfumaria à frente da sujeira é uma especialidade dos governantes. O prefeito de São Paulo toca uma operação tapeia buraco, que coloca uma quantidade de asfalto que ou forma um calombo para cima ou forma um buraco para baixo. Esses remendos deslizam. É uma operação porca. É tão maluca essa operação tapa-buraco que o prefeito se orgulha de tapar um número maior de buracos, como se fosse uma virtude você ter mais buracos. O ideal seria que a cidade tivesse menos buracos. Mas não, o prefeito fala, tapamos mais buracos que o anterior. Bom, então a cidade está mais esburacada do que a anterior, do que a gestão anterior. Como é que é isso, né? Mas não, aí vem o canudinho do prefeito. Aí fica todo mundo pensando que a gente virou Amsterdã, que a gente virou Oslo, que a gente virou Berlim, né? Que a gente está com a discussão alemã. É uma fantasia. A discussão da Fórmula 1 é exatamente o que você falou. É importante discutir a Fórmula 1? Para a Fórmula 1 para os corredores para quem faz a gestão de Interlagos sem dúvida, tem um monte de gente que está interessado. Os corredores de Fórmula 1 preferem o Rio de Janeiro, é muito mais divertido ir para o Rio de Janeiro do que ir para São Paulo. Cidade muito mais bonita, muito mais atraente. Eu sou paulistano, adoro a minha cidade, tenho orgulho de ser paulistano. Mas não há dúvida de que o cartão postal do Brasil é o Rio de Janeiro. Agora, como é que eles vão resolver a questão da qualidade do turismo no Brasil? Você tem que fazer um monte de coisa. Ontem eu abri a Folha de São Paulo, Rafael, tinha uma notícia que dizia o seguinte: em Porto Velho, 1.000 alunos não vão à escola há 8 meses porque não tem transporte fluvial. Outros 1.000 alunos não vão à escola há quase tantos meses quanto isso, 6 ou 7 meses, porque não tem ônibus para levá-los. Em Porto Velho, numa cidade que tem 43.000 alunos na rede municipal, 2.000 alunos não vão à escola. Isso dá 5%. Algo assim, é isso aí, 5% dos alunos. 5% não estão indo à escola em Porto Velho. Isso tem o que a ver com a reforma da Previdência? Nada. Com a reforma tributária? Nada. É gestão. Então, para resolver esse problema, é difícil. Então, o que faz o prefeito? Então, em vez do prefeito ter que responder como é que 2.000 alunos da sua cidade, que dá 5%, imagina se 5% dos alunos de São Paulo não estivessem indo para a escola, falta de transporte. Eles pegam e criam um programa novo de escola em tempo integral que resolve o problema de 10, 11 escolas e para esconder essa realidade que é doentia. Aí você vai ver qual é o desempenho dos alunos que vão para a escola. E só 7% dos alunos no 9º ano estão entendendo matemática de acordo com o que deveriam entender. 93% não estão. Esses são os grandes problemas brasileiros. Não é o local da Fórmula 1. E eu acho que a imprensa vem fazendo o papel crítico. Nós estamos aqui discutindo isso. Agora, se o prefeito faz a sanção, né? Faz uma solenidade para sancionar a lei do canudinho, isso é um fato, ele fez. Cabe a gente discutir a pertinência, a impertinência. Veja, se essa medida fosse a última, a cereja do bolo, olha, agora a gente acabou com tudo e também com o canudinho. Pensa só, São Paulo tem uma lei que proíbe, que obriga a cobrança de sacolinha nos supermercados. Mas não impõe a cobrança nas padarias, nos outros estabelecimentos comerciais. Então isso não resolve nada, é uma maneira de criar um controle fake. Então você acha que nós perdemos a noção das coisas, Oineg? Nós como sociedade não.
E eu acho que nós, como imprensa, não, acho que a imprensa chama atenção para isso. A gente tem que manter o espírito crítico. Mas às vezes não dá muita importância a coisas que são menores? Pode ser entre que sim. Essas que você relacionou? Pode ser que sim. Aí eu acho que a gente tem que sacudir e falar, opa, não vamos abençoar esse debate do jeito que eles querem que a gente abençoe. E eu acho que a imprensa faz esse papel, de vez em quando acerta, de vez em quando erra. Agora, nós não podemos deixar os governantes fazerem a pauta e a gente vai feito cordeirinho. Eu não acho que a imprensa faz isso, não. Eu acho que a gente fica alerta, porque me espanta muito. Você sabe que, olha, mesmo. eu tive a minha atenção voltada para isso que você está comentando, quando o Jânio Quadros estava na vida pública brasileira, né? Mais nos últimos tempos como prefeito. A imprensa acompanhava Jânio Quadros e gostava de apanhar. Porque até parece que jogava a bola na área para ele dar uma patada, né? E quantas patadas ele não deu e todo mundo achava graça. Ai, como ele é engraçado, não é por aí? Não, acho que você tem razão. Às vezes ele dá cara para bater, né? A gente tem que ser o observador da agenda nacional, sobretudo dos governantes, porque os governantes são empulhadores. Os governantes tentam nos enganar o tempo inteiro, sancionar uma lei de canudinho, a culpa não é do prefeito do prefeito Bruno Covas, não. Ele sancionou, mas teve um projeto de lei, teve discussão na Câmara Municipal. É da Câmara. Toda uma enganação, né? Toda uma enganação, é uma grande encenação para daí fazer uma solenidade e ele poder, na hora que for candidato à reeleição, dizer que foi o primeiro, o segundo, ou o terceiro, ou o primeiro do Sudeste, ou o primeiro do Estado de São Paulo a sancionar essa lei ridícula. Mas ele não foi nem original nisso, porque já tinha municípios aí que tinham determinado já isso. Já tinha. Mas é isso, aí vem essa discussão. O tapeia-buraco, a gente tem que acompanhar, tem que olhar. É uma enganação, é uma enganação. Tapeia-buraco? Tapeia-buraco. Operação tapeia-buraco, e tapeia cidadão. Se o prefeito de São Paulo gostasse tanto da cidade de São Paulo quanto a Rádio Bandeirantes gosta, ele olharia para isso com um pouco mais de cuidado e respeito, porque a qualidade do trabalho que é feita na Operação Tapa-Buraco é muito ruim. Do contrário, esses buracos durariam, os remendos, durariam mais ou menos tanto quanto as vias. E por que eles estouram a cada ano, a cada 6 meses, a cada 2 anos? Porque é tudo feito de qualquer jeito, né? E a gente tem que ficar de olho, eu acho que esse é o nosso papel, é não permitir que eles digam qual é a agenda, mas que nós, sociedade, todo mundo, nas suas redes sociais, pela rádio, pela televisão, nos jornais, todo mundo fique de olho para dizer, peraí, não vou deixar o governante dizer qual é a agenda, eu vou ficar de olho nos meus interesses. Eu acho que o Zé Paulo tem uma razão num ponto específico. Acho que a gente, nós, a imprensa em geral, às vezes, especialmente no caso municipal, damos muita atenção. Aqui na Rádio Bandeirantes não, mas em geral eu acho que sim. Muita atenção à pauta do Baixo Augusta, como eu costumo dizer, né? Então é a bicicleta, depois é o canudinho, depois é o bloco de carnaval. Isso é importante, não é que seja, né, completamente sem importância, mas a gente acaba às vezes dando muita... O Baixo Augusta que você fala, para ficar bem esclarecido, é o lado aqui de baixo da rua Estados Unidos, né, que você fala. É a área da arte, né, é a área da... né, dos jardins. Daqueles que se consideram progressistas. Não, o Baixo Augusta é lá do outro lado, no caminho do Mackenzie, lá indo para o Mackenzie. É uma região chamada de Baixo Augusta ali, né? Ocupada por bares, né? O Baixo Augusta é uma espécie de conceito, mais do que uma região, né? É gente que está preocupada com a bicicleta. Ali perto da Praça Roosevelt. Não é que tem um lugar, não estou me referindo a um lugar. É mais uma ideia do que uma ideia, lugar, é um conceito. É o conceito. Ser do Baixo Augusta é ser moderno, é participar dos bloquinhos de carnaval, é não usar o canudinho de plástico, é ir para o trabalho de bermuda e sapato social, entendeu? É uma coisa que transcende o lugar, né? É uma coisa que tá no ar, digamos assim. Então a gente acaba às vezes dando muita bola para isso e fica imaginando que o cara no Itaim Paulista pensa ao ouvir sobre canudo. Canudo para ele tem 2. Um, ele adoraria ter, que é o canudo
de universidade, né? De formado numa universidade, numa escola técnica. Com o outro ele se preocupa, que é o canudo da arma apontada para a cabeça dele. Eu acho que esse tipo de canudo preocupa o cara do Itaim Paulista. Então, às vezes a gente tem que tomar cuidado para não ficar muito envolvido com essa pauta, sabe, do patinete, da bicicleta, do Baixo Augusta, ali do carnaval, e esquecer, né, do que realmente importa. E Rafael, você tá absolutamente certo, e o exemplo que você deu é tocante. Os canudos que interessam e o canudo que não interessa. Se o canudo de plástico interessasse, mesmo que ele fosse menos importante, ainda assim faria sentido. Mas não é. Definitivamente não é. Nós não temos no Brasil, aliás, na cidade de São Paulo, acessibilidade. Esse conceito, a gente fala, a gente tem um prédio acessível, que bacana, mas não dá para chegar no prédio. Não dá para chegar no prédio. Aí se chegar na porta do prédio, aí você consegue subir o prédio, mas você não consegue chegar no prédio. Então, não existe. É uma enganação. A prefeitura engana as pessoas em todos os mandatos. Em todos os prefeitos enganam que fazem coisas pela acessibilidade. Pega esse negócio da patinete. O prefeito Bruno Covas não está conseguindo resolver um negócio que, desculpa, não me parece tão difícil assim de resolver. Ele não consegue resolver. Ele quer fazer leis que ele não pode fazer. Não pode fazer. A lei é federal, ele resolve fazer uma lei. Aí ele distrata a iniciativa privada, afugentando a iniciativa privada, pegando os patinetes das empresas, jogando no caminhão como se fosse lixo. Como se eles estivessem agredindo a cidade. Por que permitiu, então, sabe? É uma leniência, a construção irregular debaixo de ponte. Aí depois pega fogo nas construções, a ponte para a cidade inteira. E daí, mas o problema é que tinham as construções irregulares. Pô, mas por que deixou a construção irregular? É inacreditável a falta de cuidado das autoridades. E no caso do município, chega a ser chocante, né? Porque fica isso. Então, para a cidade de São Paulo, para, como o Rafael bem lembrou, solenidade na prefeitura, agora nós não teremos mais canudinho de plástico. Puxa, a vida é mesmo. Pô, então agora São Paulo virou uma cidade extraordinária. Somos Nova York, né? Viva Berlim, chegamos em Berlim. Não dá, né? É enganação. E a pauta da enganação a gente tem que denunciar como enganação. Essa é enganação. O tapeia buraco, o canudinho. E você falou muito bem, pô. Cadê o combate ao canudo que interessa, que é o da arma? E cadê o desenvolvimento do canudo que interessa, que é o canudo do diploma? Isso está tudo deixado para lá. Basta ver o relatório sobre a educação que saiu ontem. Um desastre. Então tá bom, né? Hoje você brilhou intensamente, hein? Então, Revoltado. bom jornal da Band, hein? Bom jornal da Band. Cada grande dia abraço. melhor, hein? Cada dia melhor, o Eneg. Muito Você obrigado. fazendo uma grande dupla aí com a Lana Canepa. A Lana Canepa é uma professora extraordinária. Obrigado, um grande abraço a todos. Rede Bandeirantes de Rádio.